Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Cordeiro. Vamos aprender mais um pouquinho de bioquímica? Hoje nós vamos falar sobre os inibidores enzimáticos. O que nós vamos aprender aí na aula de hoje? Que nós temos inibidores que são chamados de irreversíveis, inibidores que são reversíveis, competitivos e não competitivos. Bora lá aprender? Né? Relembrando, então, que para uma reação, catalisada por enzima, nós podemos didaticamente dividir nessas quatro grandes etapas aqui. Então, nós temos a enzima livre, o substrato, mostrado nesse triângulo vermelho. O substrato, então, interage com o sítio ativo, formando o complexo enzima-substrato. Aí o substrato, a enzima catalisa a reação, transforma o substrato em produto. E finalmente o produto aí se desliga da enzima, ok? Então, eu posso dizer para vocês que a indústria farmacêutica tem grande interesse no estudo aí dos inibidores, né? Porque muitos novos agentes, medicamentos, quase são sempre feitos para inibir alguma enzima, para tratar alguma doença do nosso corpo aí, ok? Então, nós temos muitos medicamentos mesmo que são inibidores enzimáticos. Vamos lá? Então, os inibidores irreversíveis, que seriam, como o próprio nome fala, irreversível, ou seja, eles reagem quimicamente com as enzimas. Essa inibição, então, é definitiva. A enzima não consegue mais retomar, a sua atividade como um catalisador, ok? Vamos ver aí um exemplo, A, a aspirina, ela é um inibidor dessa enzima chamada de COX, ou ciclooxigenase, né? Então, aqui mostrada a enzima, com a hidroxila aqui de um aminoácido. Aqui mostrada a aspirina, que é o ácido acetil salicílico, né? Então, esse grupamento acetil aqui vai ficar ligado na enzima, essa hidroxila mostrada na figura, e essa acetilação faz com que a ciclooxigenase fique inativa. A aspirina é utilizada para dores, processos de dor e inflamação. Então, a ciclooxigenase é uma enzima aí que está envolvida na produção dos eicosanoides, que são moléculas, envolvidas aí nos processos de dor e inflamação, principalmente as prostaglandinas. Por isso que a dor aí diminui, com o uso, por exemplo, aí da aspirina. Certamente o nosso corpo volta a fabricar mais enzima e a dor continua, se o processo que causa a dor não for removido, né? Outros exemplos de inibidores irreversíveis são os inseticidas organofosforados, que inibem geralmente a acetilcolinesterase. Nós temos um antibiótico, que é a penicilina, que inibe a enzima transpeptidase, que faz a parede celular bacteriana, e com isso a bactéria morre, porque não consegue fabricar aí a sua parede celular, certo? Então, a enzima, só para recapitular, a enzima, ela fica inibida e é um processo irreversível, ok? E são inibidores reversíveis. Então, como o nome fala, a enzima pode voltar a ficar ativa, e esse inibidor pode ser competitivo e não competitivo. Competitivo, ou seja, o inibidor, ele se liga lá no sítio ativo da enzima, por isso que é competitivo, ele vai competir com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Enquanto que o não competitivo, ele pode se ligar, em qualquer lugar da enzima, fazendo essa inibição. Então, ele não compete com o substrato, pelo sítio ativo da enzima, certo? Então, vamos ver a inibição competitiva. Para que o inibidor, então, possa competir com o substrato, ele tem que ter uma semelhança estrutural. Lembram
nós vimos na aula de estrutura de enzimas o sítio ativo, né? Para que o substrato entre no sítio ativo, ele tem que ser compatível, fazer as ligações de hidrogênio, interações iônicas, hidrofóbicas com os aminoácidos, né, com os resíduos de aminoácidos que estão lá no sítio ativo. Então, para que o inibidor então consiga entrar lá no sítio ativo, ele tem que ser semelhante com o substrato. Mas vejam, o complexo enzima inibidor, né, jamais, até sublinhado aqui, jamais vai gerar o produto, tá? A enzima não consegue transformar esse inibidor numa molécula, né, que seja o produto. Então, se nós observarmos aqui o gráfico, Michaelis e Menten, que eu mostro aí melhor na aula de cinética enzimática, nós vemos aqui a reação em verde, né, a reação que não tem nenhum inibidor, que é a nossa hipérbole, né, reação normal. À medida que nós colocamos o inibidor, né, uma concentração aqui em azulzinho, uma concentração 1, né, menor, em vermelho uma concentração do inibidor mais alta. Observe que à medida que a gente aumenta a concentração do inibidor, nós modificamos o Km, que é a constante de Michaelis-Menten, que nós vimos também na aula de cinética. O que é a Km? É a concentração de substrato necessária para dar a metade da velocidade máxima, né? E outra coisa, observem que à medida que nós aumentamos a concentração de substrato, a inibição, né, diminui, porque como é competitiva, né, quem que vai competir? Se nós temos muito substrato, o substrato aí ganha a competição. Ele consegue entrar no sítio ativo e sofrer a catálise formando o produto. Então, a velocidade máxima, nesses casos, não é alterada, apenas a constante de Michaelis, o Km. Okay? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, né, só para ilustrar a importância dos inibidores competitivos para o tratamento, né, das doenças. Foi o caso, por exemplo, do tratamento da AIDS, né? A AIDS foi uma epidemia também mundial, só que ocorreu lá na década de 80, né? E logo em seguida, o vírus causador, né, o HIV, foi descoberto e foi identificado como sendo um retrovírus. Então, se iniciou aí a busca através de medicamentos que pudessem, então, tratar essa doença, ok? Essa virose. Então, estudando aí como que ocorre uma infecção pelos retrovírus, nós vemos aqui na figura, né, o vírus, tem aqui a sua capinha, né, de proteínas, ele tem o seu genoma aqui de RNA, e para esse processo de infecção é muito importante, né, ter três enzimas que são críticas nesse processo: a transcriptase reversa, a integrase e a protease. Vamos entender por quê. Então, para que o vírus cause, né, a sua infecção, ele vai então injetar o seu RNA na célula que é hospedeira, né, membrana plasmática. Esse RNA ele tem que ser transformado em DNA. Então, quem faz isso é a enzima chamada de transcriptase reversa. Então, ela transforma o DNA viral. Esse DNA tem que ser integrado, então, no genoma, aí no cromossomo do hospedeiro. Quem faz isso a enzima chamada de integrase, né? Em seguida, agora que esse fragmento, esse DNA viral está integrado, ocorre a transcrição, certo? Formando novos RNAs mensageiros que vão lá para o ribossomo, sendo então feita a síntese de novas proteínas virais. Essas proteínas vão ser, né, trabalhadas aí na sua estrutura, sofrem proteólise, né, para o tamanho correto,
formando então agora um novo vírus, né? Um novo vírus que vai sair da célula e infectar outras células. Uma vez entendido então todo esse mecanismo da infecção viral, né, pelo HIV, pelo retrovírus, foi-se atrás então de pesquisa, né, para entendimento então desse processo e busca de medicamentos, né? Então, nessa primeira enzima, que é a transcriptase reversa, né, que ela faz a síntese do DNA, né, a partir do RNA viral, o substrato da enzima natural, né, é a desoxitimidina. Olha aqui a estrutura. E com as pesquisas foi desenvolvido um medicamento chamado de AZT, que é 3-azido-2-desoxitimidina. Então, observem aqui a semelhança estrutural, né? No inibidor da enzima, nós temos, ao invés da hidroxila, um grupamento aqui de nitrogênio, né? N3. Ou seja, a transcriptase reversa vai incorporar esse componente aqui no DNA, mas para que a cadeia seja crescente, né, a cadeia do DNA possa ser formado, nós teríamos que ter uma ligação aqui, 3 linhas, né, 5 linhas. Ou seja, uma vez que nós não temos a hidroxila e sim agora o nitrogênio, isso impede a formação então dessas novas ligações fosfodiéster e com isso não tem a síntese do DNA viral, ou seja, inibe a divisão do vírus. Então, o AZT, um medicamento aí que tem salvado milhares de vidas, né? E foi descoberto a partir então do estudo, do entendimento do substrato, da enzima, né, natural, foi feito então um inibidor competitivo, certo? A próxima enzima que foi estudada é a protease, tá, do HIV. Então, o que a protease faz? Ela cliva ligações peptídicas entre resíduos de fenilalanina e prolina, né, com mais eficiência do que outros aminoácidos. Então, vejam aqui no sítio ativo, né, que aqui a fenilalanina e a prolina, elas têm que se encaixar aqui no sítio ativo da enzima, né, da protease. Nós temos aqui um aspartato na posição 25 de duas subunidades aqui da protease. E vejam que lá no sítio ativo ocorre então a formação de pontes de hidrogênio entre esses aminoácidos, né, do sítio ativo e da proteína. E aqui o estado de transição, né, formando então agora o produto aqui, que é onde ocorreu a quebra da ligação peptídica. Então, com o entendimento aqui, né, do estado de transição, né, que ocorre, né, do substrato e o sítio ativo, né, foi possível, então, o desenvolvimento aí de vários medicamentos, de vários inibidores enzimáticos, de vários inibidores para essa protease do HIV, tá? Eu mostrei lá na aula de estrutura de proteínas, né, toda essa parte de sítio ativo, do entendimento dessas interações que precisam acontecer, então, no sítio ativo, no estado de transição, tá? Então, foram desenvolvidos, então, vários medicamentos que são análogos ao substrato no estado de transição. Por exemplo, aqui, ó, o indinavir, nelinavir, lopinavir e saquinavir. Então, observe que esses medicamentos também têm aqui os grupamentos em azul, né, mostrando aqui, tentando mimetizar aqui o aminoácido fenilalanina, né, e também tem grupamentos que tentam mimetizar aqui a prolina, mas lembrando que esses inibidores, então, eles se encaixam no sítio ativo, mas não geram produtos, né? Não vai quebrar aqui a ligação peptídica. Então, eles são inibidores reversíveis, né? Inibidores competitivos e reversíveis para a enzima, certo? Outros inibidores competitivos
existem, como eu falei para vocês, muitos medicamentos, né, como a sulfanilamida, desculpe, que é um antibiótico, certo? Vários medicamentos para tratamento de tumores, mostrados aqui como a 6-mercaptopurina, a 5-fluoracila, o metotrexato. Então, observem que o substrato da enzima está aqui mostrado e o inibidor, lembrando, né, para ser competitivo, ele tem que ter uma semelhança estrutural com o substrato, né? Ele é muito parecido. Então, ele se encaixa no sítio ativo, mas não é transformado em produto, tá? Então, ele chega lá e atrapalha, digamos assim, né? O substrato não pode se ligar e, com isso, a velocidade da reação, né, diminui muito, a enzima fica ali com essa molécula de inibidor ocupando o sítio ativo, não deixando o substrato se ligar, ok? E o que seria a inibição não competitiva, então? Né? Moléculas que não sejam semelhantes, né, parecidas com o substrato, então elas se ligam em outros lugares, né, em outros aminoácidos, né, radicais de aminoácidos que não pertençam ao sítio ativo, né? Podem se ligar tanto à enzima como no complexo enzima-substrato, tá? Então veja aqui, né, a enzima, então, se liga ao seu inibidor, ou também a enzima já na forma de complexo enzima-substrato se ligando ao seu inibidor. O problema desse tipo de inibição é que ela é inespecífica, ou seja, um mesmo inibidor pode atuar sobre um grande número de enzimas. Então, por exemplo, na indústria farmacêutica, né, como medicamento, não é uma estratégia muito boa, porque você acabaria inibindo aí muitas enzimas e, ao invés de ajudarem no tratamento, mais atrapalharia. Como que é a cinética? Veja aqui no gráfico de Michaelis-Menten, sem inibidor, em verde, né? E em concentrações crescentes de inibidor, a velocidade máxima diminui e não altera o km, ok? Por hoje era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva aí no canal para quem não é inscrito. Compartilhem esse vídeo aí para quem está querendo aprender bioquímica. E um grande abraço. Até a próxima!